Muita gente que mora na China morre de medo e até evita de pegar ônibus durante a noite por causa de uma história que surgiu lá em 2010 e que até hoje deixa muita gente assustada. Naquela noite, o último ônibus a sair do terminal era o ônibus 375. Era uma noite muito fria e ele saiu para fazer o seu percurso como fazia todas as noites. Naquela noite, só quem estava dentro do ônibus era o motorista e uma condutora. Só que em dado momento o ônibus parou, em um sinal, e entraram um casal, uma senhora e um jovem. O casal sentou bem atrás do motorista e a senhorinha ficou sentada ao lado do jovem rapaz. Até aí tudo tranquilo. Ninguém conversava, estava todo mundo na sua, até o motorista perceber 3 pessoas à frente que também queriam entrar no ônibus. Eram 2 rapazes que estavam segurando outro rapaz entre eles, como se esse rapaz estivesse muito bêbado. A pessoa que contou essa história também disse que esses 3 rapazes estavam vestindo roupas tradicionais chinesas, o que é uma coisa muito estranha, por incrível que pareça. E eles também estavam muito pálidos, só que o cara achou que eles estavam daquele jeito porque estavam bebendo, provavelmente. Depois de 3 paradas, o casal desceu e ficou só o jovem e a senhora. Durante a viagem, os 3 rapazes que entraram ficaram em um silêncio mortal. E depois que o casal desceu, só quem ficou no ônibus foi o motorista, a condutora, o jovem rapaz, a idosa e os 3 rapazes que tinham entrado por último. Depois que o jovem casal desceu, 2 paradas depois, a senhorinha se pôs de pé e começou a gritar e bater no rapaz do lado dela com a bolsa, dizendo que ele tinha tentado roubar a bolsa dela. Ela estava fazendo um escândalo e o rapaz começou a discutir com ela de volta, dizendo que ele não tinha feito nada. Ela começou a exigir que o motorista parasse o ônibus na próxima parada porque ficava ao lado de uma delegacia de polícia e o motorista, assustado com a discussão, parou. Ela desceu praticamente arrastando o rapaz e quando eles desceram, eles ficaram observando o ônibus ir embora. Quando o ônibus foi embora, ela respirou fundo e olhou para o rapaz. Ele ainda estava em choque pela discussão e as acusações e perguntou a ela: "Ué, cadê a delegacia?" E ela falou: "Não tem delegacia." Ela disse: "Meu rapaz, depois que aqueles 3 rapazes entraram no ônibus, eu fiquei observando ele. E certa hora o vento bateu na janela e as vestes deles levantaram e eu percebi que eles não tinham pernas, nenhum dos 3. Ou seja, os 3 eram fantasmas, certo?" O rapaz ficou em choque, mas não acreditou na hora. No dia seguinte, eles foram de fato à delegacia e contaram tudo o que tinha acontecido. E detalhe, o ônibus 375 nunca voltou para a estação, porque o ônibus tinha sumido com o motorista e a condutora, e eles até foram a uma entrevista de TV falar, porque virou uma notícia assim muito grande, e isso de fato aconteceu, que o ônibus nunca foi encontrado. Até o ano de 2010, quase 20 anos depois, ele foi encontrado de fato. Quando a polícia encontrou o ônibus, eles notaram que tinham 3 corpos em estado de decomposição, aquele estado assim que não tinha basicamente mais nada. Mas depois de exames, eles descobriram que os corpos em decomposição eram do motorista, da condutora e de um outro passageiro que não foi identificado. E fora que quando a polícia abriu a traseira do ônibus para ver o local que tinha gasolina, o pote, como é que chama lá? Não estava cheio de gasolina, estava cheio de... Esse ônibus de fato existia e até hoje é um mistério. A polícia não conseguiu descobrir como é que aquele ônibus tinha desaparecido daquele jeito. Mas e aí, gostam de histórias de terror? Se sim, não esquece de me seguir porque eu tenho várias para contar.